Bom, ontem também tivemos o anúncio do calendário do futebol brasileiro para o ciclo 2026-2029. É um calendário que vai ser levemente alterado aí na sequência dos anos, né, que vem pela frente. Tem muita coisa pra gente falar sobre isso. A gente vai falar sobre o tema com mais profundidade nos próximos dias, porque tem muitos detalhes ali. Mas assim, ó, um resumo rápido. A Supercopa Betano Rey abre oficialmente a temporada. Já era quase assim, né? Mas agora vai ser oficialmente o primeiro jogo da temporada. O Brasileirão Betano começa em janeiro. Final do mês, mas começa em janeiro, ainda durante os estaduais, e vai até dezembro. Então, o Campeonato Brasileiro, ele estica um pouquinho e vai ocupar o ano inteiro, a temporada inteira. É mais ou menos o que acontece na Europa. As Copas e até Copa da Liga, que muitas vezes as pessoas comparam com os estaduais e tal, mas as outras competições do calendário, elas vão sendo intercaladas ali durante o ano. Copa Betano do Brasil passa a ter 8 fases, você coloca mais times na competição, é um detalhe que foi contemplado aí nesse novo calendário, de você colocar mais times, inclusive em séries C e D, porque você vai diminuir os estaduais, muitos clubes iam ficar sem agenda numa parte ainda maior do ano. Então você coloca mais clubes para que ocupe o calendário. Então teremos mais 34 times, 4 primeiras fases em jogo único, e aí todos os times do Brasileirão entram na quinta fase, oitavas, quartas, semi, que tem ida e volta, e a final em jogo único a gente já imaginava. Após o término do Brasileirão, vai ser o jogo que vai encerrar a temporada. Acho muito legal isso aí, tá? No final eu vou fazer um balanço aqui do que eu achei. Eu acho muito legal. A final em jogo único, já falei pra vocês várias vezes. E acho muito legal ser a última partida da temporada. Acontece isso também em vários campeonatos europeus. O último jogo da temporada é a final da Copa. É a final lá da Copa da Alemanha, a final da... Em vários países é assim. Eu gosto bastante. Os estaduais terão no máximo 11 datas. O Paulista fala em 12, sem ferir Ainda não saiu o Paulistão, tá? O Paulistão é um dos mais preocupantes porque tem a maior quantidade de clubes que jogam as séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. Então, mas essa era uma reivindicação de muita gente, né? Diminuição dos estaduais. Estaduais terão no máximo 11 datas. Com esse detalhe aí do Paulistão que talvez tenha 12, pelo que a gente tá lendo aí, mas sem invadir. Eles vão arrumar um jeito aí de criar uma data extra, não sei. Aí a gente passa pro lado, tem outras alterações também na Série C, que vai aumentar gradativamente. Eu falei, né, do aumento de clubes ali. Então, vai chegar até 28 clubes em 2028. A Série D passa a ter 96 clubes já no ano que vem. A gente tem a Copa do Nordeste, que aumenta o número de times, diminui ali o número de datas. Temos a criação da Copa Centro-Oeste mais Espírito Santo. O Espírito Santo, na geografia da CBF, o Espírito Santo não é Sudeste. Ele fica ali como Centro-Oeste e tal. Então vai estar nessa Copa Centro-Oeste. Tem a Copa Norte. Total de 24 clubes, os vencedores disputando a Copa Verde. Então você dá calendário para mais times, né? Antes você tinha 2 clubes de Alagoas jogando a Copa do Nordeste, ou 3, ou enfim. Agora você vai ter mais clubes, você dá uma incrementada no calendário desses clubes que não jogam Série A, Série B e tal. Tem a Copa Sul-Sudeste, com 12 clubes, 2 de cada estado. E aqui, os que jogam Comebol não disputam essas Copas regionais, justamente para não ter datas ali que se cruzam, né? Tem rodada de Copa do Nordeste, mas, pô, o Bahia não pode jogar, o Fortaleza não pode jogar, o Ceará não pode jogar, o Sport não pode jogar, porque tá jogando a Libertadores nessa semana. Então você tira. É uma coisa que a gente falou aqui até com o Marcelo Paes, uma vez que eu entrevistei ele aqui. Ele falou, olha, gente, quem joga competição sul-americana
tem que aliviar em outras competições. Tem que aliviar em outras competições. Série B e competições internacionais não tiveram mudanças. Até porque nas competições internacionais depende de Conmebol e de FIFA e tal. A CBF não teria essa competência. E a Série B é a única que fica ali sem mudança nenhuma. Assim, ó. Inclusive, eu gostaria de mostrar a vocês o documento que a CBF fez e que mostrou na entrevista, pra gente ir trocando ideia. De repente, eu até faço isso amanhã, tá? Dependendo do programa, eu mostro pra vocês. Porque tem detalhes bem interessantes, assim, de número de clubes e datas que cada clube joga na temporada, tá jogando agora, e o máximo de datas que vai fazer na seguinte. O número de clubes contemplados com competições nacionais ou regionais que são contemplados hoje e quantos serão contemplados a partir do ano que vem e tal, né? Então, assim, é muita coisa, tá, gente? Muito provavelmente, várias dessas decisões serão positivas e várias serão negativas. A gente vai ver na prática. Provavelmente aí tem muita coisa, e vocês estão dando opiniões aqui. Pô, eu gostei de tal coisa, eu não gostei de tal. Eu gostei de tal coisa, eu não gostei de tal. É, porque muito provavelmente vai ser isso na prática. Quando for colocado realmente pra gente ver na real, eu acho que a gente vai perceber. Putz, essa coisa aqui não funcionou. E aí tomara que se corrija. Mas no geral, gente, eu gostei bastante do que a CBF fez. Eu não tenho certeza se vai dar certo o Brasileirão começando no dia 28 de janeiro. Não sei. Os estaduais eram testes interessantes ali pra você ver o seu elenco e tal. E dava tempo de você mexer no seu elenco antes de começar a competição lá em abril, maio. Vai requerer ali um planejamento diferenciado e tal, né? Então, eu não sei se vai dar certo. Mas de início, Piero, a gente que critica tanto, cara, a CBF, a gente que critica tanto os dirigentes do futebol brasileiro, e eu vivia falando aqui, cara, e a galera dava risada de mim. Falava, gente, é impossível que as pessoas não consigam entrar numa sala e pensar, e estudar, e trazer alternativas. Muita gente, inclusive, quando eu criticava o calendário, vinha aqui me cobrar. Tá, então dá uma solução. Eu não tenho a expertise para dar a solução. Eu posso dar palpite. Posso entrar numa reunião e trocar ideia. Mas tem gente capacitada para isso, cara. Tem gente. E isso eu tenho que aplaudir nessa CBF. Eles estão tentando. Eles estão trabalhando. A solução que foi dada para a Copa do Brasil, por exemplo... Gente, o calendário do futebol brasileiro ia acabar com todo mundo jogando no dia 21 de dezembro. Série A, né? Jogando no dia 21 de dezembro. Agora, 2 clubes vão jogar no dia 21 de dezembro. Outros, só considerando Série A, outros 16 já entram de férias no dia 7. Ah, André, mas começar estadual no dia 11? Pois é, não é o ideal. Porque os caras deveriam ter 30 dias de férias, 7, vai jogar depois de 4 dias de reapresentado. Então, assim... Mas eles sentaram lá numa mesa e trouxeram uma solução que todo mundo sabe que não é a ideal, porque, pô, mudou no meio do ano e tal, e muda ali o planejamento de um ou de outro. Sim, sim. Mas que todo mundo olhou e falou, pô, cara, parabéns, vocês estão tentando. E tirando um clube que fez barulho e que criticou, todo mundo falou, pô, não é o ideal, mas tá aí uma solução criativa. Uma solução criativa. Então isso eu tenho que reconhecer. A CBF está tentando e... Piero, amanhã eu vou tentar mostrar. Vou tentar mostrar, a gente vai compartilhar minha tela aqui. Fechado?
e eu vou mostrar a apresentação. Cara, é bem interessante. É bem interessante. Para cada uma dessas decisões que foram tomadas, tem uma explicação. E, de novo, várias merecerão críticas construtivas. Podemos melhorar. Podemos melhorar. Mas fizemos alguma coisa, cara. Fizemos alguma coisa. E isso só mostra, e eu quero ouvir a sua opinião, isso só mostra o quão parado estávamos até anteontem. Porque a CBF ficou anos aí, ó, sentada com a bunda na cadeira sem fazer nada. Sem fazer absolutamente nada. Então, assim, a gente pode debater, pô, será que a final da Copa do Brasil em jogo único? Eu adoro, mas será que vai dar certo? Não sei, pode ser que não dê. A final da Libertadores, por exemplo, em jogo único, que a Conmebol fez nas primeiras edições, quase que abandonou a ideia. Acho que agora que tá começando a... Então, assim, quando o Samir Chaude foi eleito, que os presidentes de federações, de algumas federações, entraram numa sala e apontaram o dedo pra ele, e ele foi escolhido ali e tal, e depois foi eleito presidente da CBF, gerou desconfiança. A gente nunca tinha ouvido falar, em nível nacional, do Samir Chaude. Tinha uma história lá na federação dele, com o pai e tal, de há 40 anos no poder. A gente não, né? Quando era união de federação, quando tem união de federações no futebol brasileiro, você meio que já desconfia. Então, assim, tinha uma desconfiança. Mas eu, por enquanto, tô gostando de ver, e ele conseguiu um negócio que foi o seguinte, Pierão. Ele conseguiu, cara, diminuir o número de datas dos estaduais de quem vota nele. De quem elege o presidente da CBF. Porque quem vota nele também tira ele. Então, ele conseguiu, cara, direitos de TV, de competições já compradas, que vão diminuir o número de datas. Ele sentou com essa galera e ele bancou, cara. Então, assim, ó, eu nunca vi o Samir Chaude na minha frente, nunca conversei com ele, mas quero dizer que tá de parabéns. E quem trabalhou aí pra elaborar esse calendário, parabéns. Eu não sei se vai dar certo, tudo aí que foi colocado. Mas só a tentativa, só o estudo que foi feito e que amanhã eu mostro pra vocês, bacana. O que você achou, Pierão? E eles ilustraram até ontem, né? Que tinha aquele elefantinho em cima da casinha. Mostraram que colocava o número de partidas disputadas pelos times no mundo e sempre eram os brasileiros à frente. Eles colocaram isso. A apresentação girou muito em torno de como era insustentável o formato. E isso foi muito interessante. Como do dia que o Shout chegou, ele chegou prometendo a mudança. E não ficou postergando, né? Ele falava: ó, mês que vem eu vou apresentar. Ele chegou mês passado, foi esse o tema, né? Mês que vem eu vou apresentar. Então foi um mês de muita negociação, imagino, né? De muitos acordos, não foi fácil, com certeza. E, cara, chegar a um resultado que agrada tanto as pessoas assim não é fácil. Eu nunca vi uma aceitação parecida com a que teve agora. Obviamente, restrições, debate aberto, isso agrega demais. A gente discutir aqui os formatos. Mas chegou, eu acho que é quase o mais próximo do ideal do que a gente tem hoje. Eu acho que esse é o cenário. Férias para os jogadores, eu acho que vão ser ali 15 dias entre dezembro e janeiro, né, na final, reta final de temporada, e 15 na Copa do Mundo. Eu imagino que vai ser isso, né? E aí você divide as férias assim. Essa é a realidade, é duro, é muito apertado de fato para os jogadores. O Brasileirão o ano inteiro, eu acho que muda a questão do mercado. Cada vez mais o mercado do meio do ano é o mercado do futebol brasileiro, pelo nosso poder de compra. Os times eles se planejam e fazem as principais contratações não é no começo do ano, porque o mercado tá difícil de contratar em janeiro. Como isso mexe com o planejamento dos times? Mexe completamente. Eu acho que isso é uma coisa pra gente ficar de olho. Mas em geral, acho que do que era possível, eu gosto bastante. Cara, assim, será que vai dar certo a Copa Sul-Sudeste? Não sei.
Será que vai dar certo a Série D? Não sei. Ah, será que não tá muito cedo esse início do Brasileirão? Poderia ter ali um pouquinho mais de tempo de, entre aspas, pré-temporada, ainda sem valer pro Brasileirão? Talvez. Mas no geral, eu gostei do que eu vi. E perto do que a gente tinha, mamãe. Amanhã a gente fala mais sobre isso. Eu mostro pra vocês a apresentação. E é normal, né, gente? Você faz tantas mudanças assim, é normal que algumas deem certo, outras não. E aí a gente evolui, né? Aí a gente evolui, a gente corrige, a gente... Se não começar... O Wagner tá falando, mas é assim na Europa. Imagino que seja o Brasileirão, né? Começando no dia 28 e tal. Então, Wagner, mas tem uma diferença. Na Europa, para no meio de maio e volta meio de agosto, final de agosto às vezes. Você tem um tempo maior de... Aqui não, aqui você termina 15 de dezembro e já vai começar 28 de janeiro. Se você contar 30 dias de férias, pô, e essa pré-temporada aqui curta e já tendo o jogo do Brasileirão colado? Então tem algumas coisas que eu quero ver. Mas mesmo não sendo o ideal do que eu visualizo, eu tenho que aplaudir. Valeu, gente! Deixa o like antes de ir embora.